Batalha e atenção pela paz também. E é por isso que a gente volta a falar sobre o tema que mobiliza todas as atenções no Brasil e no mundo quando se trata de geopolítica e de tensão. Alta tensão no leste europeu. A gente está falando de novo, claro, desse temor de uma invasão da Ucrânia pela Rússia. Para você entender o contexto, autoridades da Alemanha disseram hoje que a Europa pode estar à beira de uma guerra. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ontem conversou com Vladimir Putin, o líder russo, e hoje falou com a outra ponta desse conflito, o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Apesar dessa crescente ameaça da invasão, de uma eventual invasão da Rússia à Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro embarca amanhã para Moscou para conversar exatamente com Vladimir Putin. Como a gente disse, em política é gesto, em diplomacia isso vale elevada à enésima potência e é por isso que nós voltamos a conversar com quem entende do riscado. Nós vamos ouvir Leonardo Trevisan, ele é professor de Relações Internacionais da ISPM. Leonardo, professor, o senhor me ouve bem? Muito boa tarde. Boa tarde, escuto bem, sim. Muito obrigado. Maravilha, eu converso com o senhor aqui, Daniela Lima, de São Paulo. Daqui a pouco o nosso time em Brasília e também no Rio de Janeiro vem para encorpar essa nossa conversa. Olha, eu vou começar abrindo com isso, né? Com a iminência da visita do presidente Jair Bolsonaro a Vladimir Putin, num momento em que a Europa se fecha em críticas ao líder russo. Eu considero um autocrata, muita gente questiona, mas acho que é uma denominação que cabe. Muita gente questionando o timing dessa visita, porque pelo que está dado, pelo tamanho da tensão, a Europa fala em risco de invasão a qualquer momento, o que inclui, obviamente, o momento em que o presidente Jair Bolsonaro estiver em território russo. Quais seriam as implicações dessa infeliz coincidência, se é que a gente pode chamar assim, para a imagem já combalida da diplomacia brasileira? Daniela, eu acho que você colocou bem, não é? Primeiro de tudo, nós estamos fazendo uma visita para um líder, nós, Brasil, né, o nosso representante, está fazendo uma visita para um líder que está, nesse momento, com um franco reconhecimento como um líder autocrata, a palavra é exata e precisa, né? A Rússia enfrenta vários problemas, sempre em torno da personalidade de Putin, né? É curioso, observem que ninguém fala de qualquer outra autoridade na Rússia, do presidente da Duma, nem mesmo de Lavrov, que é um experiente, muito experiente diplomata, chanceler russo, ele não aparece. Há uma única voz falando pela Rússia, que é a de Vladimir Putin. Claro que nós estamos lidando com uma autocracia, nós estamos lidando com um governo autocrático. Nessas condições, talvez não fosse o momento mais recomendado para uma visita, embora esta visita possa ser entendida ou vendida, entre aspas, como protocolar. Ocorreu um convite em outubro ao nosso chanceler Carlos França, numa visita a Moscou, e esse convite poderia ter sido adiado ou, de alguma forma, postergado para uma época melhor. O presidente fez questão de ir e eu chamo a atenção da segunda parada do presidente, que não é só Moscou, a segunda parada é Budapeste, num governo reconhecidamente muito mais autocrata ainda do que o de Putin, que é o de Viktor Orbán. Essa situação, de fato, não é de nenhum modo conveniente para a diplomacia brasileira, que já enfrenta problemas o suficiente de reconhecimento nas grandes potências ocidentais. É interessante o senhor colocar essa agenda por um olhar mais extenso. Viktor Orbán, que é responsável por uma escalada também de agressões às liberdades individuais e, em especial, liberdade de imprensa, sufocou ali a imprensa e sufoca com mão pesada, pesadíssima, adversários na política. Tá tentando sufocar as correntes contrárias a ele com prisão e com ameaça. Professor, diante desse cenário, que tipo de implicações no médio prazo a gente poderia ter? Por exemplo, né, partindo de um exemplo prático, o presidente Joe Biden, ontem à Casa Branca, publica ali o resultado dessa conversa, que não me parece um bom resultado, um resultado ameno, dizendo: foi informado a Putin que se houver uma invasão,
a volta será severa, duríssima, consequências com um alto custo, foi a expressão utilizada. Essas consequências de alto custo, o Brasil pode acabar resvalando para isso, por estar lá nesse momento? Lembrando que há o risco sempre de uma frase mal colocada, uma frase mal interpretada. É possível que a gente sofra algum tipo de penalidade para além do olhar já muito desconfiado do mundo para o Brasil? Olha, a pergunta é ótima, Daniela, porque ela, de alguma forma, nos coloca uma pergunta concreta. Por que essa viagem foi feita? Esta é a questão. Será que não há conselheiros? Será que não há vozes ponderadas no governo brasileiro que apontam que esse não é o melhor momento de nós fazermos, de alguma forma, um sinal concreto de um apoio a um dos lados do conflito? Como você disse, o embaixador brasileiro, Rubens Barbosa, foi muito feliz em usar uma expressão, frase mal colocada na linguagem diplomática. Basta um incidente desses para que a visita de Bolsonaro a Moscou ganhe dimensões na imprensa internacional. Se por um acaso isso ocorrer, isto será muito danoso para a visão brasileira. Claro que se a visita se mantiver nas condições protocolares, assinar acordos em torno de fertilizantes, assinar um acordo em torno de punição penal, de acordo penal, protocolares, a visita terá a dimensão da nossa mídia, da mídia brasileira. Qualquer deslize será muito sério do ponto de vista do apoio internacional. Como você apontou, Biden não está sozinho nesta situação. A OTAN, que representa os 28 países europeus, estão do mesmo lado. Será que nos interessa, entre duas imensas aspas, perder esses amigos e perder esses fregueses, especialmente para o nosso agronegócio, com todo o potencial exportador que ele tem? Essa visita tinha que ser ponderada. Os ganhos diplomáticos dela, com um eventual acordo com a Rússia, numa balança, ela não vai compensar os prejuízos de uma má imagem, de um sinal equivocado para toda a economia brasileira. Isto sem dúvida nenhuma. Professor, vamos a Brasília. A nossa Tainá Farfan também fala com o senhor, direto da capital federal. Tainá, com você. Professor, ótima tarde para o senhor. Obrigada pela entrevista aqui na CNN. O senhor e a Dani também estavam pontuando aí sobre os questionamentos em relação ao timing dessa visita. Fato é que essa visita, esse convite, foi aceito pelo presidente Jair Bolsonaro e a viagem até o momento vai acontecer. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente qual que é o possível impacto ali na relação diplomática do Brasil com os outros países, né, que estão assistindo essa visita nesse momento. Se é que pode ter um impacto, né? O senhor estava falando sobre possíveis impactos negativos, né, na diplomacia do Brasil, e eu quero que o senhor traga quais são esses possíveis impactos. Olha, o primeiro impacto negativo dessa visita é o fato de que o próprio Itamaraty, de voz velada, avisou que um recuo neste momento daria um sinal de que o Brasil estava do lado norte-americano na questão. Ora, a pergunta é elementar. Quer dizer que nós não estamos? Se nós olhamos para essa situação neste quadro, nós podemos dizer que a diplomacia brasileira, de alguma forma, está tomando uma posição daquilo que nunca foi a nossa tradição. Todos os nossos conflitos, nós mantemos uma equidistância. Esse conflito tem muito a ver com uma discussão profunda sobre o futuro da segurança europeia. É disto que está em jogo. Não é outra razão. A Ucrânia, assim como a Geórgia e assim como a Bielorrússia, são caminhos naturais daquela convivência estratégica entre a Europa Ocidental e o mundo eslavo. É disso que nós estamos falando.
Será que nos importa não participar do desenho, da arquitetura da nova segurança europeia? Pior ainda, será que nos interessa participar deste redesenho do lado russo e não do lado europeu? Essas questões foram ponderadas. E, mesmo assim, se preferiu manter a visita a Moscou. Professor, pode vir algum saldo positivo dessa visita nesse momento, na sua avaliação? Olha, o saldo positivo que vier, basicamente, é do agravamento do conflito. O que o Brasil está colocando como o viés mais importante dessa visita é a questão dos fertilizantes, né? A questão dos fertilizantes, o que ela esconde é o maior produtor de potássio no mundo, que é a Bielorrússia. É esta a questão. Nós estamos tentando esticar a mão para Putin para manter o nosso, digamos assim, a nossa oferta de fertilizantes para o agronegócio brasileiro. Você pode me dizer, e com razão, professor, o agronegócio brasileiro precisa de fertilizante, nós temos 85% do nosso atendimento, da oferta disso é importada. Claro. Agora, por outro lado, será que nós estamos apostando que o conflito de fato vai acontecer, que vão ser impostas sanções e que, de algum modo, o Brasil vai ficar desse lado? Algumas ponderações nós temos que pensar no dia seguinte. Esse quadro pode ser um bom negócio para o nosso agronegócio instantâneo. Ele será para a sequência desse nosso agronegócio? Basta observar um dado fundamental. Apenas 7 empresários brasileiros compõem esta viagem. Não é uma praxe internacional, quando você faz uma viagem desse tipo, uma comitiva modesta desse perfil. Inclusive... Esse é um sinal de que o empresariado brasileiro está cauteloso. Por favor, Daniela. Não, professora, só porque, inclusive, a gente teve notícias de que a embaixada americana entrou em contato com alguns grandes grupos, né? Grupos empresariais interessados nessa pauta, exatamente alertando para os riscos de se associar a uma ofensiva, a mais grave desde a Guerra Fria, né? Ainda que simbolicamente, porque, como a gente vinha dizendo, em política, simbologia é tudo. Professor, a gente precisa encerrar, mas eu não queria encerrar sem ouvir o senhor sobre o contexto local. A gente está vendo aqui ao lado imagens de marchas que foram produzidas na Ucrânia com cartazes em inglês acusando Putin de ser um assassino em massas, né, tentando mostrar ali que os ucranianos não estão apoiando qualquer tipo de ofensiva. A gente sabe que é um território conturbado, mas há muita dissonância ainda. Tem gente que trata não uma questão de si, mas de quando haverá invasão, e a Rússia dizendo que, olha, isso não está em questão no momento. Como observador aí desse cenário internacional, professor, onde o senhor coloca seus R$2.000? Onde o senhor coloca a sua moeda? Gostei da imagem, né? Olha, a minha moeda é de que os canhões, os tambores da guerra serão refreados sempre pelos R$2.000, né? Dos dois lados. O lado russo vai ponderar com bastante cautela o aviso da palavra severo do presidente Biden. A perda do convívio internacional, principalmente no sistema de pagamento do SWIFT, vai ter consequências sérias para os bancos russos. Nós podemos dizer que os russos fizeram uma preparação, acumularam $600 bilhões para isso. Basta nós vermos que a produção de petróleo russo é de 10 milhões de barris dia. 10 milhões. Isso precisa ser negociado, e é negociado em dólar. Não é negociado em yuan, não é negociado em rublo. As consequências serão sérias. Por outro lado, o outro lado também vai pensar 2 minutos, porque 40% da oferta de gás alemã e 35% da oferta de gás francesa é russa. Terá que ser ponderado de alguma forma.
Gente, Leonardo Trevisan, ele é professor de Relações Internacionais da ESPM e falou com a CNN Brasil neste domingo que abre uma semana de altíssima tensão internacional, com a Europa e Estados Unidos em alerta diante de uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia. E o nosso presidente Jair Bolsonaro calhou de estar lá exatamente nessa semana. Professor, muitíssimo obrigada. Precisaremos muito do senhor aqui durante a nossa programação para nos ajudar a enxergar as coisas de uma maneira mais distanciada e atenta. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos.